Olá, amigos. Tem mais história hoje. No vídeo anterior, eu contei um fato que aconteceu com meu pai, um grande pescador, né? E muitos da família me ligaram agradecendo a oportunidade de ter ouvido uma história do tio Osmar, né? Do vô Osmar também. Aí eu resolvi que hoje eu ia contar um fato que aconteceu com a mamãe e com o papai, que a gente era pequeno. Eu tinha uns 8 anos. O papai trabalhava em 2 restaurantes, um na hora do almoço e outro na hora da janta. Então ele dava uma passadinha em casa para dar uma descansada, tipo metade, final da tarde, para descansar e voltar ir para o trabalho à noite. E ele, quando chegou, minha mãe já tinha chegado da escola que ela dava aula. Aí o papai entrou, a mamãe falou: Osmar, preciso falar com você. E ele: Clarice, eu quero tomar banho e descansar um pouco. Osmar, só um minutinho, eu quero falar com você 1 minuto. E o papai: Clarice, eu vou tomar banho e vou dormir, que eu tenho que voltar a trabalhar. E ela atrás dele: Osmar, só 1 minuto que eu preciso falar com você. E o papai não deu bola para ela, entrou no banheiro e foi tomar banho. Naquela época, os banheiros eram fora de casa, então ele saiu da porta da cozinha, chegou na varandinha e entrou do banheiro e foi tomar banho. A mamãe chegou para Osmarzinho, que tinha 6 anos, falou: cadê tuas bombinhas? Aí ele é danado, ele tinha muitas bombinhas de São João, São Pedro, essas coisas. Aí ele trouxe a caixinha para a mamãe. Ela pegou, deu a volta na casa, jogou bombinha dentro do banheiro. Foi aquele estrondo, imagina. A gente só viu meu pai saindo correndo do banheiro e gritando: Clarice, uma hora você vai me matar. Isso nunca aconteceu, que foi sempre muita risada. E eu e a Cecília ficávamos segurando nas barras da saia da Ia. A Ia na cozinha e nós na barra da saia da Ia. A Ia, para quem não sabe, em Campo Grande, ela começou a trabalhar para a minha avó, Anita. A avó Anita teve 6 filhos. Ela ajudou a criar os 6 filhos da minha avó. E ela simplesmente pediu para morar. Ela queria casa, comida, só isso, que ela trabalharia sem problemas nenhum. Isso foi a vida inteira. Quando eu nasci, a mamãe morava com a sogra. Aí ela resolveu mudar. Alugaram lá uma casa e iam mudar. Aí a minha avó pegou e falou para minha mãe: Ô Clarice, você não quer levar a Luísa para ajudar a cuidar da menina, porque você está trabalhando ainda, né? Minha mãe era enfermeira na Santa Casa. Aí a Ia foi morar com a gente. Por isso a Ia sempre esteve nas nossas vidas. Segundo Osmarzinho, em uma das suas mensagens, ele diz: a querida mãezinha Luísa, que a divina providência situou junto de nós para a nossa felicidade. E foi mesmo, viu, meus amigos? Aí, esse fato aí que eu contei da mamãe e do papai, não terminou não, viu? Ele não deu bola para ela e foi deitar. E ela: Osmar, é só 1 minuto que eu preciso conversar com você. E ele já estava dormindo, né? Sabe o que ela fez? Ela pegou o vidro de esmalte vermelho dela, foi lá e pintou todas as unhas do pé dele. Quando o papai acordava, a Luísa preparava uma bacia com água e sal para ele mergulhar os pés antes de colocar meia, sapato para ir trabalhar. No segundo trabalho dele, né? E ele, meio dormindo, levantou. Quando ele chegou na cozinha, ele sentou. Aí eu trouxe a bacia com água morna para ele. Do jeito que ele pôs o pé, ele gritou. Ele falou para a Luísa: Luísa do céu, a Clarice uma hora vai me matar de susto. Eu até hoje não sei como é que ele fez, mas eu acho que ele enfiou as meias e foi trabalhar, viu? Porque do jeito que ele era apressadinho, ele não ia ficar procurando nada para limpar o esmalte, não. Então a mamãe era danada. Não é à toa que ela teve filhos danados também, viu? Dessa casa aí nós mudamos para uma casa
na Vila Portuguesa, em Londrina. Em frente da casa tinha um córrego. E junto do córrego um tabual muito grande. E o meu irmão tinha costume de pegar os amiguinhos que ele tinha ali no quarteirão de casa e ir caçar rã. Ele caçava rã e trazia. Eu muitas vezes fui com ele. Eu ficava para ver como é que ele caçava as rãs. E ele colocava na sacolinha dele de tecido, embornar dele, ele ia catando a rã. Ele enfiava a mão no meio da taboa, lá não sei o que ele via, ele enfiava a mão e tirava a rã e colocava na sacolinha. Aí a Luísa ficava morrendo de medo. Então aí eu falava, menino do céu, você vai me sujar todo o tanque aí com esses bichos? E ele ia pro tanque, lavava, limpava, tirava a pele e levava para fritar. A Ia muitas vezes fritou a rã pra gente. E muitas vezes, quando a Ia não queria mexer com a rã, porque ela tinha nojo, ela pegava e falava, não deixa pra tua irmã ir fritar. Era a maior diversão. Ele trazia a rã limpinha, inteira. A gente colocava sal em cima da rã e as carnes ficavam se mexendo. Era puro divertimento. Mais divertimento ainda foi o dia que eu peguei ela inteira e coloquei na frigideira com óleo. Do jeito que eu coloquei, ela pulou fora da frigideira. Você imagina as artes que a gente fazia. E o tio Bibi morava com a gente nessa época. O tio Bibi é o irmão caçula do meu pai. E o tio Bibi estava trabalhando em Londrina e veio morar com a gente. E ele falava, vocês são tudo louco, esse moleque não sabe o que é sapo, o que é rã, uma hora vocês vão morrer tudo aí envenenado. Aí o Osmarzinho falava, o que é isso, tio? Eu sei o que é rã. Aí ele falava, o sapo tem não sei quantos dedos, a rã tem não sei quantos dedos. Eu nunca soube explicar isso. Mas ele sabia. E o tio Bibi, a mãe falava assim, o que é isso, Bibi? É gostoso, experimenta. Você tá ficando louco, ele falava para minha mãe. Eu nunca vou experimentar isso. Esse moleque aí não sabe o que é sapo e o que é rã. E o Osmarzinho falava para ele, sei sim, viu, tio? Fica tranquilo. E um dia ele caçou muitas rãs, rã-pimenta, que eram as rãs grandes, umas rãs enormes. Ele foi lá, limpou, deixou tudo cortadinho. Só que ele pegou uma, amarrou pela perninha numa linha de pipa e amarrou na maçaneta da porta. Quem disse que a Ia saía da cozinha para a varanda? Aquele dia a Ia não lavou roupa, não fez nada. Ela só ficou da cozinha para dentro de casa. A hora que a mamãe chegou, quase no final do dia, tava aqueles monte de rã-pimenta cortada. E são umas coxinhas grandinhas, viu? São bem gordinhas mesmo as rã-pimenta. Aí a mamãe viu aquele monte de rã, era uma bacia de rã. Ela temperou tudo bem temperadinho, que a mamãe tinha um tempero especial mesmo. A mamãe era uma excelente cozinheira. Ela temperou bem temperada, passou na farinha de trigo, assim como ela faz com o frango a passarinho, que eu faço até hoje, aliás, é minha paixão. Quando eu faço frango a passarinho, eu passo na farinha de trigo como minha mãe fazia. E é uma delícia mesmo. Aí a mamãe passou na farinha de trigo e fritou todos os pedacinhos de rã e fez uma travessa enorme, colocou no meio da mesa, uma mesa redonda, enorme que nós tínhamos na cozinha. Nisso o tio Bibi chega, avarado de fome, né? Aí minha mãe fala, ô Bibi, eu fiz frango a passarinho, você quer comer? E eu e meu irmão sentados na mesa, a gente sabia que ela estava sacaneando ele, querendo fazer ele comer rã. E nós ficamos quietinhos. Pense em duas crianças pequenas em silêncio total, comendo a rã, né? Nós sabíamos que era rã, mas o tio Bibi não. Só que o tio Bibi caiu de boca naquele prato lindo, caiu comendo aquela rã, comendo até chegar ao fim do prato. Quando terminou o fim do prato, minha mãe ficou bem na frente dele, do outro lado da mesa. Ainda bem que ela ficou do outro lado da mesa. Porque ela falou assim, então, Bibi, você gostou da rã? Gente,
eu ouvi naquele dia, eu e meu irmão, todos os palavrões que nós sabemos hoje. É óbvio que eu não falo palavrões. Falo sim. Quando eu tô com muita raiva, eu falo um só palavrão. Mas não vou falar qualquer também. Então, nós éramos realmente terríveis. Mas nós temos para quem puxar, viu? Uma mãe bastante levada também. E era muita alegria. A gente ria muito, a gente se divertia demais. Como agora eu já contei alguns fatos aí para relaxar, para ficar todo mundo em paz, eu vou falar uma história de Humberto de Campos, que são a minha paixão, as histórias dele. Humberto de Campos foi um jornalista, escritor, político do Maranhão. Eu não lembro agora o nome da cidade, que era quando ele nasceu, em 1800 e qualquer coisa. 1868, eu acho. E Humberto de Campos, essa cidade que ele nasceu, se eu lembrar uma hora eu conto para vocês, mas hoje o nome é Humberto de Campos, é o nome da cidade. Imaginem o valor desse homem na época. E eu realmente, todos os livros que caem na minha mão de Humberto de Campos, eu leio. Porque todas as histórias, todas as crônicas são maravilhosas. Tem um fato interessante. Ele desencarnou em 1934 e poucos anos depois do desencarne dele, ele já começou a mandar mensagens através do Chico Xavier, que foi da onde originou os livros, que começaram os livros de Humberto de Campos. Só que chegou na década de 50, a família de Humberto de Campos solicitou que os valores numéricos das tiragens dos livros de Humberto de Campos, que Chico Xavier psicografava, fossem para eles. Eles levaram isso na justiça, só que perderam, porque o Chico já havia doado tudo para instituições de caridade. Então, os direitos autorais do Chico Xavier iam todos para entidades filantrópicas. Aí, ele estava sentado lá na mesa dele, Humberto de Campos aparece para ele. Ele fala: eita, meu irmão, acho que nós temos um probleminha aí para resolver, né? Aí Humberto de Campos, muito tranquilo e de muito bom humor, que sempre foi de muito bom humor, ele vira para o Chico e fala: não, meu irmão, nós vamos continuar o nosso trabalho, sim, só que a partir de hoje eu assino Irmão X. Então, se vocês encontrarem livros Irmão X, psicografado por Chico Xavier, são livros de Humberto de Campos. Então, nós vamos contar agora uma história de Humberto de Campos, linda, maravilhosa, que eu realmente gosto e gosto muito. Na época em que o Brasil teve, na história, um período bastante horrível, que foi o período da escravidão no Brasil. Muitos homens eram contratados para serem administradores das fazendas, mas levavam um outro nome, mais feio. Um nome de... Tá vendo que eu tô demorando para receber na minha cabeça? É a idade, viu, amigos? Mas fazer o quê? Mas eu vou contar a história do mesmo jeito. Ele simplesmente cuidava dos escravos para que eles trabalhassem direito. Se não trabalhassem, levava para o tronco e ficava açoitando até quase a morte. Muitas vezes a morte desses escravos. Este homem, a vida inteira, fez esse trabalho, levando à morte muitos escravos, mas muitos escravos mesmo. Aí ele morreu. Chegando no plano espiritual, na nossa pátria espiritual, esse feitor, lembrei, ó, feitor de escravos, lembrou de tudo que ele fez na vida dele aqui na Terra. Dizem que nós temos esse lance de memórias um pouco antes de morrer, né? Mas ele, quando morreu, que chegou do lado de lá, encontrou
o anjo de guarda esperando ele, e falou assim: Nossa, eu tenho culpa demais. Aqueles escravos que muitos eu matei no tronco, muitos deles em outras vidas tinham sido meus irmãos. Alguns deles muito queridos, até filhos meus. Ele falou: A culpa é grande demais, meu amigo. Aí o anjo de guarda falou: Calma, meu irmão. A providência divina faz tudo certinho. Você vai poder resgatar isso que você fez de errado. Mas tem que ser com calma, você tem que se adaptar aqui no plano espiritual, se preparar uma nova vida para que você possa resgatar essa tua condição de feitor de escravos. Aí ele, desesperado, falou: Olha, eu faço qualquer coisa. Vamos começar a rezar e pedir a Deus para que seja logo, porque eu quero ir logo, eu quero voltar logo para resgatar tudo isso de errado que eu fiz. Aí o anjo da guarda falou para ele: Eu vou conversar com os nossos amigos, espíritos superiores, que preparam isso. E volto para falar com você. Ele falou: Só que tem uma coisa. Tem uma condição que eu quero nessa próxima vida. Eu quero nascer normal como qualquer pessoa. Mas uma certa altura da vida, ainda muito jovem, eu quero perder o braço direito inteiro. Para que eu possa dar valor ao meu braço, que tanto fez de errado. Aí hoje da guarda: Tudo bem, pode deixar, eu vou conversar com os nossos amigos superiores e ver o que resolve. Passou pouco tempo, ele volta e fala: Olha, eu conversei com os nossos irmãos que organizam as reencarnações e eles já organizaram a tua. Você sim vai reencarnar. Isso que você pediu, também pedi a eles, tá? Então, pode ficar tranquilo, meu irmão. Já encaminhou ele para se preparar para uma nova reencarnação. Porque é um processo bastante demorado, bastante cuidadoso. Isso nós estudamos na doutrina espírita. E tem muitos livros contando como é feito isso. E ele reencarnou. Ele reencarnou numa fazenda, como menino, de uma família que trabalhava para essa fazenda, que era uma fazenda que tinha uma madeireira. Eles estavam abrindo a floresta e toda a madeira que era cortada era tratada nessa madeireira para levar para ser comercializada nas cidades. E esse menino cresceu, foi crescendo. No meio dessas madeiras todas, o pai trabalhava lá na madeireira e tudo quanto era raspas de madeira, porque quando eles passam a tora de madeira, ela vai tirando as lascas para ficar num formato para fazer tábuas, fazerem vergalhões, outras coisas, né? E esses pedaços de madeira ficavam tudo jogado no chão. E moleque, como é danado, né? A gente sabe disso. Ficava brincando lá. Fazia os brinquedinhos deles tudo com a madeira. Ele aprendeu a mexer. Aí um dia ele estava saindo de casa, ele viu que o vizinho da casa que eles moravam na fazenda era um senhor de bastante idade, que a perna dele estava muito inchada. E ele foi lá, pegou as madeirinhas e começou a martelar. Aí ele lembrou desse senhor e fez um banquinho. Pegou, final da tarde, foi correndo lá e entregou esse banquinho para esse senhor. Esse senhor ficou tão agradecido que esse menino ficou animado em fazer mais coisas. Aí ele ficou sabendo que uma senhora ia ter bebê logo, que morava numa das casas, que eram várias casas na fazenda. Ele foi lá e, juntando os pedaços de madeira, fez um bercinho. E levou lá de presente para essa mulher. Falou: Olha, eu fiz um bercinho para o teu filho, que vai nascer. Nossa, a mulher ficou encantada com o presente. Imagina um moleque fazer um bercinho para o filho dela. Ela ficou apaixonada. Ela agradeceu. E assim foi. Aí ele descobria que o outro precisava de cadeira, de banco, ele fazia os bancos. Aí ele ficava sabendo que o outro não tinha uma cama, ele ia lá,
pegava os pedaços de madeira e fazia cama. E assim foi. Até que chegou um belo dia, o pai dele falou: meu filho, você já está em idade para trabalhar na madeireira. Eu vou arranjar um lugar para você trabalhar lá. Você aceita? Lógico, pai, vamos lá trabalhar. E foi. Foi lá trabalhar na madeireira, empurrando a madeira para passar na serra para acertar. Um belo dia ele está passando na serra e ele perde parte da mão direita, ele perde parte da mão, perto da parte da mão ficou junto com a madeira na serra. Tudo bem, ele viveu a vida inteira dele ali, né? E ele desencarnou e encontra novamente com o anjo da guarda dele. Ele falou: ô meu amigo, valeu, viu? Só que tem uma coisa. A minha vida foi maravilhosa. Trabalhei muito, ajudei meus pais, constituí família. E agora foi a hora de retornar, né, para a pátria espiritual. Só que eu tenho uma pergunta para fazer para você. Só uma. Você me diga por que é que eu não perdi o meu braço conforme eu pedi. Porque eu queria resgatar todos os meus erros como feitor de escravos. Aí o anjo da guarda abraça ele e fala: meu irmão, a divina providência acompanhou tua vida. E como ela viu o quanto de coisas boas você fazia, o quanto você trazia alegria às pessoas necessitadas, eles acharam por bem não te tirar o braço. Essa é uma história de Humberto de Campos. Como não gostar de Humberto de Campos? Como não amar todas as suas histórias? Tenho muitas mais outras histórias para contar para vocês, viu? Essa é só mais uma, mas eu tenho muito mais. Porque eu li todos os livros de Humberto de Campos e Irmão X. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde a todos.